Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma reflexão e o tema dessa reflexão é Vivendo a virada de Deus. Viva a virada de Deus. Isaías 43, os versos 18 e 19 diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui foi Isaías, né, falando ao povo a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Aqui Isaías estava falando para o povo de Israel. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Aqui o profeta está falando, não vivam no passado, não é? É tempo de esquecer o passado. É tempo de olhar para o futuro. É tempo de focar no futuro. Não vivam no passado. Olhe para frente. Tenha planos, tenha metas para poder viver a virada de Deus. A gente precisa se esquecer do passado. É claro que tem coisas que foram nossa experiência de vida, fez parte da nossa história, mas tem muita coisa que de repente te machucou, te feriu, te entristeceu. Então é tempo de você se libertar. Eu não tenho outra palavra, me desculpe, mas é uma nhaca, sabe? Aquela coisa que fica grudada nos nossos poros. É isso que Deus quer, que você se livre desse passado que te fez mal, não é? E que você guarde as experiências, aquilo que você teve como experiência para você levar para o seu futuro, mas coisas que te fizeram ruim, que te prenderam, coisas que te machucaram, que você se liberte, que você deixe no passado e você possa romper um ano muito abençoado, focando no futuro, com metas e planos consagrados ao Senhor, para que você possa ter um futuro abençoado. Também ele vai dizer, né? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. É tempo de se abrir para o novo. E como é que a gente vai se abrir para o novo? A gente primeiro precisa lançar um olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma análise com autocrítica, mas não uma crítica que te derrube. A gente também não pode ser com a gente tão ruim com a gente mesmo, sabe? Mas fazer uma autoanálise. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? Quais foram os meus pontos fortes? Onde eu preciso melhorar? Então fazer uma autoanálise para poder viver aí o novo de Deus. E fazer uma autoanálise do que passou. E também perdoar. O perdão é fundamental. Não é fácil perdoar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou liberar perdão se eu ainda tô com mágoa, se eu ainda tô ferido, tô ferida. Mas é o melhor a se fazer. Você liberar perdão com a sua boca e colocar o teu coração e a tua mente diante de Deus para que Ele te cure. O perdão, ele não é tão somente para a pessoa que recebe o perdão, mas é principalmente para você. Vai fazer um bem para você. E quando você perdoa uma pessoa, não significa que você tem que voltar ao teu relacionamento igual era antes, porque às vezes as pessoas elas têm o costume de machucar, machucou você, machucou o outro, então ela já tem o costume e ela faz isso, ó, como se de forma cínica, de forma sarcástica, sem pena e sem dó. E isso a gente tem que ter como experiência e não como mágoa, não como rancor. Fez mal a você, faz com os outros também, deixa que um dia Deus vai cuidar. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Libera perdão e entrega essa situação nas mãos do Senhor que Deus cuida. Mas perdoe, sabe por quê? Por amor a você e não pela outra pessoa, não é? É difícil, é complexo a gente conseguir realmente ter um amor tão grande por quem nos feriu. A nossa mente, a gente não tem amnésia, não é? Então tenha isso como experiência, mas perdoe, libere perdão para o seu bem. E volte a sorrir. Quando você perdoar, quando você se sentir curado pelo Senhor, você vai voltar a sorrir. Dessa forma você vai estar preparado para viver o novo de Deus. Porque afinal de contas, como que você vai viver o novo de Deus se Deus tem bênção para derramar sobre a sua vida, mas existem travas dentro de você? Então não feche a porta para o novo de Deus. Quando nós perdoamos, quando a gente busca uma coisa nova, busca olhar para Deus, quando a gente volta a sorrir, a gente está preparado para vivenciar o novo. E também volte a sonhar,
né? Como você vai viver o novo se você não estiver preparado para sonhar, abrir a sua mente para novos sonhos, novos projetos, novos planos, acreditar que se não deu certo nesse ano, no ano que vem pode dar certo sim. Aí você vai dizer para mim, mas Kelly, as previsões são terríveis. Está previsto várias coisas acontecer, coisas ruins na política, na economia, o apocalipse está se cumprindo. É verdade, mas se você tem a sua vida orientada e direcionada pelo Senhor, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. Sabe por quê? Porque para o íntegro Deus tem promessa e Deus cumpre promessa também. Então, de repente vai ter uma enchente no município vizinho, vai passar um cometa, sabe? Um asteroide que vai cair no país vizinho, mas a tua bênção está segura. É muito triste a gente ver tanta desgraça acontecer, é muito triste. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas aquilo que Deus tem na sua vida para fazer, para cumprir de promessa, Ele vai cumprir. Então não fique preocupado. Ah, porque o fim do mundo está chegando aí. Não fique preocupado com essas coisas. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na vida da sua família, Deus Ele vai cumprir para a honra e para a glória do nome dEle. Então, viver a virada de Deus é deixar Deus dirigir o seu caminho, os seus passos, não é? Ele diz, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo, vocês não a reconhecem? Às vezes a gente está tão embaraçado com o problema que a gente olha e a gente não consegue ver a coisa nova que Deus está fazendo. A gente não consegue enxergar as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Então a gente precisa se abrir para o Senhor e deixar Ele guiar os nossos passos, direcionar o nosso caminho. Viver a virada de Deus é viver os planos de Deus para a sua vida. Às vezes a gente tem planos e a gente não consagra os nossos planos ao Senhor. A gente faz meta, coloca metas lindas, mas a gente não consagra essas metas ao Senhor. Então é importante você consagrar seus planos, seus sonhos, suas metas ao Senhor. Coloca diante dele e tenha coragem. Pede para ele fazer a vontade dele. Sabe por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente faz um planejamento maravilhoso, mirabolante, e a gente nem imagina que o de Deus, é 1000 vezes melhor. E às vezes aquele plano que Deus colocou no teu coração é a vontade de Deus já. Então você não precisa se preocupar. Ore apenas e consagre seus sonhos, seus planos, seus projetos ao Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer. Viver a virada de Deus também é viver os sonhos, os planos de Deus. Porque Ele só tem coisas boas para mim e para a sua vida. Olha o que o texto diz. Eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso aqui é algo maravilhoso. Isso aqui significa uma transformação de um espaço geográfico. Onde não tinha água, onde não tinha planta, Deus vai transformar, Deus vai fazer surgir. É isso que Deus está falando, de uma coisa nova. Tem coisa que só Deus pode fazer. Por exemplo, aqui como ele está falando, essa alusão que ele está fazendo do deserto, né? Rio no deserto, é algo que só Deus pode fazer, não é? Porque no deserto não tem praticamente nada. No deserto, é só areia, é só terra seca, não dá nada, não produz nada, não tem vida. Então quem passa pelo deserto passa por uma dificuldade muito grande. Mas se você passou pelo deserto, é tempo de bonança, é tempo de sorrir, é tempo de alegria. Apenas creia, apenas creia. Continue perseverando, não desanima não. Você olha para cima e vê que tem um Deus que é todo poderoso. Em meio ao deserto, não murmure. Às vezes a gente fala demais da nossa dificuldade. Olha, fala menos e glorifica mais. Topou o pé? Tá passando por dificuldade, o armário tá vazio, vamos correr atrás sim, mas não fica reclamando não, dá glória a Deus. Sabe por quê? Deus vai tocar no coração de pessoas que estão ao seu redor para te ajudar, mas enquanto você estiver reclamando, você estiver falando do seu problema, Deus ele não vai se agradar, Deus ele vai ficar triste. Então, glorifique o nome de Deus. Tá difícil? Dê glória a Deus. Tá chorando? Dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus você moveu o coração de Deus com teu glória, com teu louvor, com a tua oração, com a tua fé, você parar de falar mais do seu problema, glorificar mais, você ficar mais quieto, porque quanto mais você fala do problema, mais você fortalece o problema. Então viva a virada de Deus aí.
Coloque freio na sua língua, coloque freio nos seus pensamentos, não fique demasiadamente perturbado, economiza a tua voz, a tua fala, glorifica mais, fica mais calado e dá glória a Deus, porque é Deus que vai fazer tudo por você. De repente você está pensando assim, as pessoas que estão ao meu redor não estão me ajudando. Não estão ajudando, sabe por quê? Porque Deus não movimentou o coração delas, porque tudo acontece por intermédio de Deus e para Deus. É Deus que faz tudo. Então não fique com raiva das pessoas. Se você está vivendo essa situação difícil, é porque Deus está permitindo. E pensa, Deus ele pode ter ele tem um fim proveitoso na sua vida através dessa luta, dessa dificuldade. Eu também já passei muita luta, muita prova, muita dificuldade. E às vezes eu pensava, poxa, mas fulano tá perto de mim, tá vendo a minha situação, não me ajuda. O outro tá perto de mim, insensível, não me ajuda. E eu não tinha entendido que era Deus que tinha endurecido o coração das pessoas, porque Ele queria me tratar. Enquanto eu não entendi isso, eu não fui ajudada, eu não fui abençoada. O dia que eu entendi que a minha bênção ela vinha direto da mão de Deus, eu comecei a clamar para o Senhor. Não é pedir para as pessoas, nem reclamar das pessoas. Parei de reclamar das pessoas, tranquei a minha boca, passei a dar glória a Deus. Até quando eu dava uma topada e doía. E Deus começou a me abençoar de forma tremenda, de forma poderosa. O inimigo ele está ouvindo as suas palavras e a murmuração, ela faz você voltar pro fim da fila da bênção, sabe? Então não murmure, não reclame, não fique falando da sua situação, porque não vai adiantar. Fale com o Deus Todo-Poderoso, o dono da bênção, o dono da promessa, aquele que fez a promessa, aquele que é fiel para cumprir a promessa. Busque a Ele, viva a virada de Deus, viva um tempo novo. Então, para você viver a virada do Senhor, consagre mais a sua vida ao Senhor, adore ao Senhor, pare de falar do problema, mas dê glórias a Deus e creia que Deus tem um tempo novo para a sua vida, um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de solução, um tempo de virada. Mas Ele deseja ver o seu comportamento, Ele deseja ver a tua atitude. Persevere, porque Deus também Ele se compadece de você. Ele deseja suprir as suas necessidades. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome, Pai. Eu te peço, cuida dessa vida que está aí. Supra as necessidades dela, Pai. Se ela tem falado bastante do seu problema, porque ela tem sofrido muito. Então que o Senhor ajude, Senhor Deus, ela a fazer o certo e não murmurar. Supra as suas necessidades, dá solução para os seus problemas e que ela creia que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso que está a aguardar e pronto para fazer uma virada linda na vida dela. É assim que eu oro em nome de Jesus. Eu desejo para você um feliz ano de 2022, que seja um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de bênção, de saúde, de realização e, acima de tudo, direcionado pelo Deus que tudo pode, autor da vida e da nossa salvação. Deus te abençoe e fique na paz.